A gente vai estudar hoje as características do controle concentrado, totalmente diferente do difuso, né? Que é difundido, é espalhado para todos os juízes e tribunais, né? O controle concentrado, como o próprio nome diz, ele é um controle que só pode ser feito por um órgão jurisdicional, pelo STF. Eu coloquei a figura do Joaquim Barbosa para lembrar. STF, gente, controle concentrado somente STF. E ele faz isso através de 4 ações. A ação direta de inconstitucionalidade, também chamada de ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, chamada de ADO, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, e a ADC, né, ação declaratória de constitucionalidade, que vai ser objeto da aula que vem, né, da semana que vem, onde a gente vai estudar essas 4 ações do controle concentrado de constitucionalidade, a jurisprudência mais atual do STF. Claro que a gente tem uma exceção, né, pessoal? Que a gente vai ver futuramente quando estudarmos a DIN. Existe a possibilidade de uma DIN estadual, quando uma lei municipal ou estadual viola a Constituição do Estado. Então, claro que o controle concentrado pode ser feito por um tribunal estadual, mas isso é excepcionalíssimo, de forma excepcional, né? Então, o controle concentrado ele é assim chamado porque ele não é difundido, ele não é espalhado, ele é concentrado no STF, tá bom? E aí, como tudo na vida, né, fica mais fácil se a gente trouxer exemplos. Então, eu vou trazer primeiro alguns exemplos de controle concentrado, tá? Sempre aí é uma ADIM, é uma DPF, é uma DO, para depois a gente estudar bem esse controle. Então, olha só, gente. ADPF 186, o STF declara constitucional cotas no ensino superior. Cotas para entrar em faculdades, universidade. A DIN 3510 declara constitucional pesquisa com células-tronco, lá no artigo 5º da Lei de Biossegurança, julgada constitucional pelo STF, né, contrariando aí alguns setores mais, digamos assim, religiosos, né, que entendem que, como as células são descartadas muitas vezes, e isso seria um desrespeito à vida e tal. A DPF 54, aborto de feto anencéfalo, estabeleceu que é inconstitucional o crime de aborto para a gestante e para os profissionais de saúde em caso de anencefalia com diagnóstico e laudo de inviabilidade de uma vida extrauterina. E aí também contrariando alguns setores do, digamos assim, mais conservadores que consideram que isso é um tipo de eugenia, é um tipo de escolha do qual vida vale a pena, qual vida não vale a pena, né? Então que isso abriria margem para no futuro ter aborto de pessoas com síndrome de Down, ter aborto com pessoas que vão nascer cegas, etc. Que isso é uma eugenia, é selecionar qual vida merece ser vivida, qual vida não é ser vivida. E aí, enfim, a grande questão é que nessa ADPF 54 estabeleceu bem que tem que ter um diagnóstico de total inviabilidade de vida extrauterina. E parece que tem um tipo de anencefalia parcial, a pessoa pode viver alguns anos e tal. E aí não, isso não é permitido. Tem que ter inviabilidade total dessa vida extrauterina, né? Vai viver 1, 2 dias no máximo. E aí o sofrimento que essa mãe, que esse pai ali vão carregar é uma coisa que tem que passar pela escolha deles, né? Se eles querem viver isso ou não. A DIN 1969 considerou inconstitucional a proibição de manifestações em Brasília, lá que estavam querendo proibir manifestações no Planalto, né, no Congresso, e aí o STF disse, olha, inconstitucional, pode fazer manifestação à vontade. A ADPF 187 disse que marcha da maconha não pode ser punida como crime, que é lícita, está dentro da liberdade de expressão, né? E, imagina se fosse proibida a marcha da maconha. Eu vi uma marcha da maconha em Belo Horizonte, eu estava dando uma palestra em Belo Horizonte, e aí passou na frente do meu hotel a marcha da maconha. Pense numa coisa pacífica. Eu nunca vi na minha vida pessoas tão pacíficas.
tão de boa ou tão tranquilas como eu vi nessa marcha da maconha, né? Quer dizer, proibir uma manifestação dessa. Estavam só ali na brisa do horizonte, muito pacíficos, né? E Marola. Também a DIN 4578, que considerou constitucional proibir um político de se candidatar, tá? Considerou constitucional proibir um político de se candidatar se ele for ficha suja, ou seja, ele já tem uma condenação confirmada em segunda instância. No caso do Lula, mesmo que ele não fosse preso, vamos supor que ele não fosse preso em segunda instância, que ele ficasse solto. Pelo fato de já ter uma condenação em segunda instância de corrupção, ele não poderia participar da eleição de qualquer forma. Da eleição lá do Haddad, do com Bolsonaro, etc. Temos também a DPF 442, que vai discutir o aborto até o terceiro mês. Essa não foi julgada, tá, pessoal? Essa aqui, a DPF 442, não foi julgada, teve audiência pública. O STF vai decidir se pode ou não realizar aborto até o terceiro mês, sem caracterizar crime. Tem também o caso da ADIM 4983, que declara inconstitucional a vaquejada, por considerar que ela causa sofrimento ao animal, né? Uma coisa é você matar para comer, né? Como é a indústria de frango, a indústria de bovina, que realmente não está ali para sofrer, né? O animal, claro, sofre e só deve sofrer muito, né? Mas é algo da indústria alimentícia, né? E aí no caso da vaquejada, o STF entendeu que aquele sofrimento e até em alguns casos a morte lenta, sofrida, era para o divertimento, para o lazer, né? Então, e que isso geraria a inconstitucionalidade dessa prática. Mas é uma questão muito controversa, porque o ministro Luiz Fux, no seu voto, foi muito brilhante. Ele disse assim: como o boi vira filé? Que é uma hipocrisia a gente considerar vaquejada ilegal e permitir. Vem aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, como o boi vira filé, do Luiz Fux. Luiz Fux. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Olha, eu pergunto a Vossas Excelências, no caso Luiz Fux, no plano empírico, existe um meio mais cruel de tratar um animal do que o abate tradicional? Porque assim, estavam querendo proibir a vaquejada, que gera 500 mil empregos, movimenta a economia do Nordeste. Aí o Luiz Fux diz: não, então peraí, tem coisa mais cruel do que o próprio abate? Aí o ministro Marco Aurélio disse: Vossa Excelência não está preconizando que sejamos todos veganos, né? Vegetarianos. O Luiz Fux, vou colocar para Vossa Excelência isso. Em lugar algum do futuro seremos todos. Aí o Luiz Fux diz: Vossa Excelência tocou um ponto importantíssimo. O debate mundial hoje, ministro Marco Aurélio, eu particularmente não como carne vermelha, Luiz Fux, mas como peixe e frango. Pensei aqui, é o veganismo e o vegetarianismo que enfrentam exatamente esse impasse. E aí ele começa a descrever depois, o Luiz Fux, para vocês verem que não existe neutralidade do juiz, né? Veja que ele é vegano, um vegano mais ou menos, né? Porque ele come peixe e frango, mas ele votou contra, ele votou a favor, né, da vaquejada, por considerar que deveria existir, era uma hipocrisia, proibir a vaquejada e permitir o abate. E ele começa a descrever com requinte de crueldade como é o abate de frango, como é o abate de boi, de porco, o grau de sofrimento, né, que eles têm.
Daí o porquê é um tanto quanto hipocrisia também criticar lá o chinês que come o cachorro, por exemplo, né? Porque a gente anda aqui no Ver-o-Peso e o cara tá com a mão, duas cordas assim, cheias de caranguejos, os bichinhos lá já há 2 dias fora da lama, agonizando ali, e a gente acha normal, né? A gente, na época de Sírio, de Ano Novo, a gente manda matar a galinha, vira de cabeça para baixo, ela ser degolada, então quer dizer, o boi também, né? Enfim, é meio hipocrisia também, especialmente porque desconsidera a grande fome da China. E durante o período do governo do Mao Tse-tung, ele convocou os camponeses para trabalhar nas indústrias e faltou alimentos. Então foi graças a essa falta de alimentos que todo mundo, milhões de pessoas morreram, o governo passou a autorizar que matassem cachorro, gato, matassem rato, morcego, tudo. Então assim também se desconsidera um olhar mais, digamos, antropológico, né, de por que eles chegaram nesse. E aí se tornou, começou a gerar emprego, se tornou uma indústria, né? E que me parece que agora já é proibido de novo. Morte de cachorro, enfim. Mas me parece também hipocrisia. Temos também a ADC, que trata da constitucionalidade de reserva de vagas para cidadãos negros em concurso. E esse é um debate importante. Eu estava conversando com um professor que é especialista em justiça distributiva. E, no caso, ele é conservador, ele é mais conservador. Ele me disse assim: Olha, Alexandre, eu vou te ser bem sincero. Isso a gente estava tomando uma cerveja. E foi antes do coronavírus, foi tipo fevereiro. Eu tava na casa dele, estava tomando uma cerveja lá e ele me falou o seguinte. Foi bem sincero comigo. Ele disse assim que as injustiças históricas elas devem ser corrigidas para garantir o acesso a bens básicos. Acesso, por exemplo, a um nível superior, a uma moradia, alimentação, etc. Isso aí tem que ter uma justiça distributiva. Mas chega um momento que tem que ser meritocracia, ele disse. Então, por exemplo, um juiz federal, concurso para juiz federal, pressupõe que a pessoa já tem 3 anos de advocacia, pressupõe que a pessoa já teve um nível superior e, portanto, não pode mais ter justiça distributiva nessa dimensão, que a pessoa já tem um básico, né? E agora tem que ser meritocracia. Aí eu perguntei assim para ele, eu tenho um dado importante, né? Eu perguntei assim para ele o seguinte: então, me explica uma coisa, como é que o Brasil tem 51% no último dado do IBGE de negros e pardos e não tem um desembargador negro? No Brasil inteiro tem lá 2 desembargadores negros, 151% da população, né? E aí, isso, eu tenho esse dado bem aqui. Aí ele ficou calado, ele não soube me responder, né? Então, quer dizer, uma coisa complicada. Também tem a questão do ensino religioso nas escolas públicas, que foi uma decisão bastante controversa, né? Que acabou permitindo o ensino religioso nas escolas públicas, não confessional e de forma facultativa, tá? De maneira facultativa. Temos também a questão do programa Mais Médicos, doação de sangue por gays na DIN 5543, que não foi julgada ainda essa aí, tá, gente? Porque existe uma resolução lá do Ministério da Saúde que proíbe que pessoas homossexuais doem sangue. E sejamos justos, tá? Porque ano passado uma turma debateu esse assunto. Inclusive, quem brilhantemente defendeu a inconstitucionalidade, né? Porque também foi igual essa dinâmica de vocês, foi uma aluna minha chamada Nádia Alvarenga. Eu não sei, alguns de vocês talvez devam conhecer. Ela é bastante engajada no meio acadêmico e tudo. E ela brilhantemente defendeu a inconstitucionalidade. Conhece, né, Melina? Isso. Ela ficou responsável pela inconstitucionalidade. E aí teve outra parte do grupo dela que foi responsável por dizer que era constitucional. E olha, gente, me surpreendi. Porque eu pensei, isso, Melina, ela é ativista e tudo, né? E eu me surpreendi também com um grupo que defendeu a constitucionalidade da proibição de gays homossexuais doarem sangue. Porque, assim, eu pensava que a proibição era porque existia uma discriminação, pura e simplesmente discriminação homossexual. Mas depois o grupo mostrou que no mundo inteiro, em vários países do mundo, Estados Unidos, se proíbem homossexuais doar sangue. Porque, na verdade, não é que eles proíbam homossexual.
eles proíbem grupos de risco a terem soro positivo, etc. Então, por exemplo, a pessoa estava no carnaval, ela não pode doar sangue. A pessoa pessoa é morador de rua, não pode doar sangue. A pessoa, porque estatisticamente aquelas pessoas, de forma probabilística, têm mais possibilidade de ser soro positivo, isso acabar não passando nos testes, né, numa porcentagem, e acabar doando sangue, digamos, contaminado. Claro que é uma discriminação evidente, né, patente, mas assim, me surpreendeu porque não é uma coisa assim isolada do Brasil. O objetivo final é discriminar, né? É uma coisa estatística, né? E aí é interessante também ver os dois lados, né? E temos também a DPF 395, a DPF 444, que acabou desmoralizando bastante, né, o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro, ele determinou a condição coercitiva do Lula. E aí se achou estranho aquilo, porque parecia que ele estava querendo criar uma, um ar de condenação, um ar de condenado, quando na verdade ele não tinha sido sentenciado. Porque não fez sentido aquela condição coercitiva. Eu, mesmo não sendo da área de processo penal, fui estudar, disse assim, nossa, que absurdo, mas por que condição coercitiva, né? E aí, depois da decisão do Moro, um partido político entrou com essa DPF e o STF finalmente disse que é inconstitucional, viola a presunção de inocência, viola a dignidade humana, essa condução coercitiva cria uma sensação de que a pessoa já é condenada, etc. Isso até desmoralizou bem o Moro. E olha, isso não tem a ver com ser de esquerda ou ser de direita, tá? Inclusive, nas minhas turmas de teoria geral do processo, que tem pessoas tanto de esquerda quanto de direita, né? Todos concordaram quando a gente analisou essa questão da condição coercitiva. E também o contrário é verdadeiro. Quando a gente analisou a Dilma, todo mundo considerou que a Dilma cometeu um erro. Foi uníssono, 100% da turma, ao nomear o Lula como ministro da Casa Civil, para driblar o Sérgio Moro, para que ele tivesse, como vocês sabem, presidente, ou ministro, ou deputado, ou senador, por infração penal, corrupção, formação de quadrilha, é julgado pelo STF, né? Então, para driblar o Sérgio Moro, que tinha uma mão pesada, né? Ela nomeou o Lula, ou seja, a intenção da nomeação do Lula não foi que ele fosse ministro da Casa Civil, foi driblar o Sérgio Moro e ir para o STF para ter um jogo político maior ali dentro. Então, claramente, houve um desvio de finalidade e tudo. E o pessoal da turma, todo mundo. Assim como quando a gente analisou as conversas do Dallagnol com o Moro, eu analisei com as minhas turmas de teoria geral do processo todas as conversas do Dallagnol com o Moro, uma a uma. E assim, partindo do pressuposto que elas são verdadeiras, e se não existiu aquela conversa também não faz sentido, mas se forem verdadeiras, 100% dos meus alunos de teoria geral do processo, são 3 turmas aí do CESUPA, A, B e C, disseram que ao ler as conversas do Moro com o Dallagnol, eles entendem que o Moro ajudou o autor da ação, que é o Ministério Público, auxiliou, colaborou com o autor. Fica claro e evidente, se a conversa for verdadeira, que ele foi suspeito. Porque uma das hipóteses de suspeição é quando o juiz ajuda uma das partes, né? Então, quer dizer, isso não tem a ver com ser de esquerda ou de direita, pessoal. Tem a ver com honestidade intelectual mínima, né? E aí, finalmente, diante desses exemplos, surge o controle austríaco. E aí, para entender o controle austríaco, o que você tem que pensar? Se o Brasil é desse tamanho aqui, ó, e o Brasil tem hoje, né, 210 milhões de habitantes, a Áustria, se o Brasil é desse tamanho, a Áustria é desse aqui, ó. Aliás, menor do que isso, porque a Áustria é do tamanho de São Paulo, da cidade de São Paulo, bem menor. E a Áustria tem só, hoje, ela tem 8 milhões de habitantes. Então, você tem que saber disso, por quê? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, a Áustria tem 8. Em 1920, que foi pós Primeira Guerra Mundial, a Áustria deveria ter, sei lá, 1 milhão de habitantes. Tá? Então, gente, olha só. Depois da Primeira Guerra, foi feita na Áustria uma nova Constituição. E se entendeu o seguinte, que não faria sentido na Áustria, um país tão pequeno, com poucos habitantes, importar o controle difuso americano. Que todos os juízes e todos os tribunais pudessem fazer o controle de constitucionalidade. Não faria sentido. Porque é um país muito pequeno. A gente pode escolher um órgão jurisdicional, que ele chamaria de Suprema Corte, né, de Corte de Justiça Constitucional, que é o nosso STF,
E só ela faz o controle abstrato. Quem vai poder pedir a essa corte a inconstitucionalidade? Os políticos em geral, governadores, presidente da Áustria. Eles têm legitimidade de provocar a corte para declarar constitucional ou inconstitucional uma lei. E isso foi obra do Hans Kelsen, que foi membro, conselheiro, né, da Assembleia Constituinte, e também ele foi conselheiro do Ministério da Justiça. Ele elaborou o projeto e ele é responsável pela criação da corte, desse controle concentrado. Por isso que o controle concentrado, ele também é chamado de austríaco, ele é também chamado de kelseniano, ele também é chamado de um controle europeu e abstrato, tá? Porque é um controle que não tem um caso concreto. É um controle do texto da lei com a Constituição. É claro que eu li em alguma biblioteca, em algum livro, eu li. Não sei se foi em inglês, em espanhol, em algum lugar do mundo eu li, tá? Que na verdade isso é uma mentira. Tá? Que o controle concentrado não surgiu na Áustria em 1920. O controle concentrado teria surgido tipo Bulgária, em algum lugar antes da Áustria, digamos 3 anos antes, já teria tido o controle concentrado. Agora, é tanta coisa que a gente vai vivendo e lendo que também eu não lembro, tá? É uma questão histórica. Mas até hoje ele é chamado de um controle kelseniano, europeu, etc. Principalmente porque o Kelsen, como um grande intelectual que era, ele não só fez um projeto dessa corte. Ele não só fez um projeto. Ele escreveu textos acadêmicos e livros para derrubar os argumentos contrários à Corte Constitucional. E aí ficou famoso o debate dele com o Carl Schmitt, né? Que defendia que o controle de constitucionalidade só poderia ser feito pelo presidente. Então, ele acabou ficando, digamos, mais famoso por isso, né? Talvez seja isso. Mas e aí, finalmente vem quais são as características do controle concentrado. E aí eu coloquei de branco e com um tracinho o que é do difuso, para mostrar que totalmente o oposto é o controle concentrado. Tá? Eu só vou pegar a minha garrafa de café, tá bom, gente? Um segundinho. Então, pessoal, a primeira característica do controle concentrado, como o próprio nome diz, né? Concentrado, é que ele só pode ser feito mediante provocação. O difuso, não. Um trabalhador pede 300 mil de dano moral, ele nem falou nada da lei, mas eu posso declarar inconstitucional de ofício, uma matéria de ordem pública. E eu vou lá e dou direito ao trabalhador. Tá? Mas o concentrado não, gente. O STF tem que esperar os legitimados, presidente, governador, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB, entidades de classe de âmbito nacional, que são os legitimados que estão no artigo 103. Ó. Bem aqui, 103. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, também a DPF e a ADO, a gente vai ver depois. O presidente da República, Bolsonaro. A mesa do Senado, né, que é o conjunto dos senadores que organizam a votação das leis no Senado. A mesa da Câmara dos Deputados, que é o conjunto dos deputados federais que organizam a votação. São 8, 7. Governador do Estado, Helder Barbalho, Wilson Witzel, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação. Então, veja,
Porque a coisa é bem democrática aqui, porque você poderia pensar que o controle concentrado é um controle, digamos, elitista. Nossa, o cidadão no comum não tem acesso ao controle concentrado. Mas, poxa, olha só quem são os legitimados. Os legitimados são aqueles que têm algum nível de engajamento social. Partido político com representação. É uma entidade de classe de âmbito nacional, como a Associação Nacional dos Procuradores da República e tal. Então, você, o presidente, os governadores, tem ali uma representatividade popular. Mas, olha, vamos imaginar que o presidente não tem interesse na questão, vamos imaginar que o governador não tem interesse na questão, nenhum partido político, nada. Ainda tem um controle difuso. E o controle difuso que pode ter eficácia erga omnes, né? No caso de súmula vinculante ou do Senado Federal. Então ainda tem mais uma escapatória. Então é bastante democrático esse acesso à corte. Outra característica é que não é qualquer pessoa que pode pedir. No controle difuso, qualquer um pode pedir. Eu posso ir lá entrar com a TEU, entrar com um mandado de segurança contra um edital que proíbe que pessoas tatuadas lá. E o juiz lá de Tracuateu declara inconstitucional. Então, o difuso qualquer um pode pedir, mas o concentrado não, só os que estão no artigo 103. A gente vai ter uma aula só sobre esse artigo. O controle concentrado, ele também não é um controle incidental, né? Onde a gente pede a inconstitucionalidade da reforma trabalhista para dar os 300 mil de indenização do trabalhador. Não. No controle concentrado, o pedido único e exclusivo da ação é declarar inconstitucional a lei ou interpretação conforme. Não é incidental, é principal. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo aqui, ó. Não. Aqui, ó. Primeiro exemplo é essa ADIM, que foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República, ele é um legitimado. Percebam, o que ele quer com essa ADIM? Que seja dada uma interpretação conforme a Constituição, na Lei de Registro Público, para permitir que o transexual mude de gênero e de nome sem precisar fazer cirurgia de sexo. Veja o pedido da ação, ó. Transsexualidade. A presente petição inicial será instruída com cópia das representações da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E aí, ele... o transtorno, ó, de identidade de gênero como um grupo heterogêneo de transtornos cuja característica comum é uma forte e persistente preferência pela condição e papel do sexo oposto. Você está aprisionado no seu corpo. Estes transtornos podem se manifestar verbalmente, com o indivíduo afirmando que pertence ao outro sexo, ou de uma maneira não verbal, um comportamento já do sexo oposto. Então, eu me comporto como uma mulher, ou você, mulher, se comporta como homem. O componente afetivo do transtorno da identidade de gênero é comumente denominado disforia de gênero, que pode ser definida com descontentamento com o sexo biológico e o desejo de possuir o corpo do sexo oposto e o desejo de ser considerado membro do sexo oposto, ou seja, uma mulher ou um homem. As formas extremas do transtorno de identidade são chamadas de transexualismo, etc., e envolve comumente tentativa de se passar por membro do sexo oposto na sociedade, de obter tratamento hormonal e cirúrgico. E o diagnóstico consta no Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtorno Mental. Eu estava conversando com uma defensora pública, também engajada nessa questão de causa LGBT e tudo, e ela me disse que é importante ainda ser considerado de algum modo um transtorno mental. Parece que não é mais, mas na época era importante para ter direito a alguma coisa junto ao governo, era alguma coisa assim.
Então, o senso comum considera que uma pessoa, ao ser classificada como homem e mulher, terá naturalmente o sentimento e o comportamento de um homem ou de uma mulher, né? E o seu desejo sexual será dirigido para o sexo oposto. Então, esses três elementos, sexo, gênero e orientação, são pensados em nossa cultura como estando sempre combinados de uma mesma maneira. Homem masculino heterossexual, mulher feminina heterossexual. É possível, entretanto, inúmeras combinações, né? Homossexualidade, etc, etc. Homens que preferem roupas para se parecer com uma mulher, sem buscar uma troca de cirurgia, são travestis. Eles aceitam o seu corpo biológico de homem, mas se reivindicam a manutenção dessa ambiguidade corporal. Outra combinação possível de respeito aos transexuais, pessoas que afirmam ser de um sexo diferente e fazem mudança de sexo. Né? Pá, 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 pá. E aí, no final, gente, fala da liberdade de traçar os seus projetos de vida, da dignidade humana. No final, olha o que acontece. Ele pede de forma abstrata e como pedido principal. O pedido principal. Em face do exposto, espera-se seja julgada procedente a ação para que se dê interpretação conforme a Constituição, de modo a reconhecer aos transexuais que assim o desejarem, independente da cirurgia de transgenitalização, o direito à substituição de prenome e sexo, né? Ou seja, vai mudar o gênero, vai mudar o sexo no registro civil, mesmo sem o que a cirurgia de sexo. E ele fala da prevalência do gênero social em detrimento do gênero biológico. O gênero social é o gênero que você se identifica. Tá? Então, olha só. Esse é um exemplo de uma ADPF, de uma ADIM, que é controle concentrado. Você vê o pedido principal é esse, não tem um conflito ali para ser solucionado, é o pedido principal. E é um controle abstrato, não tem um caso concreto. Temos também a ADPF, ó, 54. Ó, petição inicial. Que foi feita pelo Luiz Roberto Barroso. Então, olha só, Luiz Roberto Barroso era advogado, ainda na época. Ele entrou com essa ADPF pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. E aí ele pediu o quê? A violação, o aborto, a proibição do aborto para feto anencéfalo é... O que que acontece? Ele viola vários direitos fundamentais. Tá? Então, a aplicação que tem sido dada ao Código Penal por juízes e tribunais, a proibição de se efetuar o aborto nas hipóteses de fetos anencéfalos, patologia que torna inviável a vida extrauterina, e ele pede ao final que se proceda à interpretação conforme a Constituição, pronunciando a inconstitucionalidade do crime de aborto para a gestante portadora de feto anencéfalo. Tá bom? De feto anencéfalo. Então, gente, não tem aí nenhuma gestante no conflito, na ação, não tem nenhum conflito concreto. É um controle abstrato da lei com a Constituição, abstrato. Tá? E principal, ou seja, o pedido não é reconhecer um direito de alguém, de uma mulher, de um médico. Não, é de forma abstrata com a interpretação daquela lei diante da Constituição. E aí, gente, então o controle não é incidental, ele é principal. Pretensão é constitucionalidade. Então, para a DIN lá da vaquejada, o pedido é inconstitucional a vaquejada. A DIN lá que teve do casamento homoafetivo, o pedido é o quê? Reconhecer que é inconstitucional proibir casamento homoafetivo. Outra característica do controle concentrado é que não é qualquer juiz ou tribunal que pode fazer, somente o que? O STF. Então, cuidado com o nosso Kahoot, que a gente vai fazer hoje um Kahoot, tá, pessoal? Foi bem bacana aí o pessoal da outra turma. Um foi passando do outro, foi passando do outro, depois veio o que estava em primeiro lugar, foi para último. E aí no final a menina que estava em quinto conseguiu virar e ficou em primeiro. Foi bacana. Porque são perguntas óbvias, né? São perguntas assim. O controle concentrado pode ser feito por qualquer juiz de tribunal? Não, só pelo STF, como regra geral. Diferente do controle difuso, que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal. E aqui, gente, com relação à eficácia, não tem exceção. Se é decisão do controle concentrado, a eficácia é erga omnes para todo o Brasil, tá? E para todos os órgãos judiciais e todos os órgãos também administrativos. Tá? Agora vem um ponto que é o único ponto em comum que existe do controle concentrado com o difuso, que é não a eficácia, que a eficácia um é inter partes e o outro é erga omnes,
mas é o efeito. O efeito sempre é ex-tunc como regra geral. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Vou colocar aqui, vou pegar aqui um documento. Deixa eu apagar isso aqui. Espera aí. Vou abrir um novo. Então, olha só, gente. Se eu tenho uma lei deixa eu só copiar aqui. Se eu tenho uma lei, vou dar um exemplo para vocês. Uma lei que é uma lei que institui um tributo chamado de fundo rural. Que isso aqui aconteceu de verdade. Essa lei foi considerada inconstitucional. E aí, gente, pela teoria do ato inconstitucional, o que acontece? Não interessa se é controle difuso ou concentrado. Interessa o seguinte: no momento em que se declarar a inconstitucionalidade, ó, se entende o seguinte: se a lei é inconstitucional, ela nunca pode ter produzido qualquer efeito. Então, as feridas que ela causou no tempo, ó, as feridas que ela causou durante esse tempo que ela teve aplicação, tem que ser todas o quê? Cicatrizadas, ó. Ou seja, o efeito da decisão que declara a constitucionalidade vai ser ex-tunc, vai retroagir tudo. Então vamos dar um exemplo do fundo rural. Eu vou lá, humildemente, entro com a minha ação dizendo que é inconstitucional aquele tributo. O que isso vai gerar como consequência? Não só eu vou ter o direito reconhecido de não pagar mais aquele tributo de agora em diante, como também o juiz vai poder dizer que esse lei inconstitucional sempre foi constitucional e não pode ter produzido qualquer efeito. Então eu vou ter o direito de receber de volta o que eu paguei. Isso tanto no caso concreto, mesmo sendo interparte, vai ser ex-tunc, como no controle concentrado. Se o STF declara inconstitucional uma lei, ela vai cicatrizar todas as feridas do tempo. Agora a gente tem duas exceções. Tá? E essas duas exceções estão no artigo 27 da lei que trata do controle concentrado de constitucionalidade. Vamos lá. O artigo 27 diz: ao declarar a inconstitucionalidade de lei, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, o STF pode, por 2/3, restringir os efeitos da decisão. Ou seja, tanto dizendo que vai valer só daqui para frente, o que ela já produziu de efeitos vai continuar intacto, quanto ele pode colocar para um momento futuro. Então eu vou dar 3 exemplos para vocês que o STF já fez isso. 4 exemplos. O primeiro exemplo foi um benefício previdenciário que o STF declarou inconstitucional. E aí o que acontece, gente? Imagina aquele idoso ter que devolver o dinheiro de que ele recebeu um benefício previdenciário inconstitucional. Viola o quê? O interesse social. Então o STF, por 2/3, disse que só ia valer dali em diante. Então, a partir daquela decisão em diante, é que não poderia ter esse benefício previdenciário. Outro exemplo, agora questão de segurança jurídica. Teve uma DPF contra uma lei municipal que instituiu um número de vereadores numa quantidade que a Constituição não admite. E aí, 3 anos depois da eleição, chegou no STF essa DPF. O STF declarou inconstitucional a lei. Só que se ele não modulasse os efeitos, o que ia acontecer? Todas as leis, durante os 3 anos aprovadas já pelos vereadores, tudo que eles fizeram, ia ser tudo anulado. Declarado a nulidade. Se é inconstitucional, é inconstitucional. Mas isso ia violar a segurança jurídica, porque aquela sociedade, sei lá, quantas e quantos contratos e etc. foram celebrados com base naquelas leis, decisões judiciais. Então, o que o STF disse? Olha, é inconstitucional o número de vereadores, mas vai valer, por questão de segurança jurídica, só para a próxima eleição. Tá? Outro exemplo aqui, gente, foi o que aconteceu com a desaposentação. Né? O STF declarou inconstitucional a desaposentação. Uma vez que você é aposentado, você não pode se desaposentar para se aposentar de novo se você trabalhou durante a sua aposentadoria. Não existe isso. Só que o que acontece? O STF deixou bem claro, modulou os efeitos, dizendo que não iria atingir os processos já julgados, que já foi reconhecida a desaposentação. Então, aqueles processos que já foram transitados julgados, que poderia caber uma ação rescisória se ele não falasse nada. E aí, não. Ele
faz a modulação de efeitos. Então, gente, um dos argumentos do Gilmar Mendes de que existe uma abstrativização do controle difuso é que esse artigo 27 está no controle concentrado. Mas, pasmem, o STF faz modulação de efeitos toda hora no controle difuso. Porque ele sabe que a decisão dele vai ser aplicada por todo mundo mesmo, por todos os juízes, por todos os tribunais. É uma prova de que existe uma abstrativização, talvez, aí do controle difuso, porque ele está modulando efeitos porque então vale para os outros casos, né? De forma quase que obrigatória. Pois bem, então, gente, ex-tunc é, nos dois casos, ex-tunc. E aí, pessoal, para finalizar, finalmente a gente tem as nossas classificações. Então, eu posso dividir o controle constitucional, controle político ou controle judicial ou jurisdicional, formal, material, preventivo, repressivo, por ação ou omissão. São as 4 classificações do controle de constitucionalidade. Então, eu até fiz um desenho aqui que eu vou aproveitar. Esse desenho bem aqui. Esse aqui. Então, olha só, pessoal. O que esse desenho nos mostra? Eu tenho uma classificação de controle de constitucionalidade quanto ao órgão, controle que ele pode ser político ou um controle que pode ser judicial. Então, quando é que o controle ele é político? O controle é político quando ele é feito pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, pelo Presidente da República ou pela Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, ele não é feito por um órgão jurisdicional. Primeiro exemplo aqui, o veto do presidente. O veto do presidente da República, quando o projeto de lei é aprovado no Congresso Nacional, chega para o presidente da República, que pode vetar. Só cuidado, gente, existem 2 tipos de veto. Existe um veto político e existe um veto jurídico. Isso cai muito na OAB. Então vamos lá na Constituição Federal. Aqui, ó. Se o presidente da República considerar o projeto inconstitucional, aí esse é o veto jurídico, tá? A OAB chama de veto jurídico. Ele diz, olha, isso é pena de morte, isso visa a tortura, isso visa acabar com a República, isso é inconstitucional, então eu vou vetar esse projeto de lei. É o veto jurídico, por motivo de inconstitucionalidade. Mas também, gente, tem um veto que não tem nada a ver com a Constituição, que é o veto contrário ao interesse público, que é um veto chamado de veto político. Olha, ele pode dizer o seguinte: não é bom para o país, não é boa para o país essa lei. E aí ele pode vetar com base no interesse público, tá bom? Que é ele chamado de veto político. Cuidado com essa diferença. Só que olha só, gente, a maior prova de que o presidente da República não manda em muita coisa, no nosso Brasil, não manda em muita coisa, é que quando ele veta, o veto dele pode ser derrubado. Olha aqui, ó. O veto será apreciado dentro de 30 dias e pode ser rejeitado por maioria absoluta dos deputados e senadores. Que assim, para aprovar uma lei, sem ser lei complementar, sem ser emenda constitucional, para aprovar uma lei ordinária, basta a maioria simples, né? Que é a maioria dos presentes. Então, se tem lá 100 deputados, 51 já aprova uma lei. Mas para derrubar um veto tem que ter o voto da maioria absoluta. Então, vamos supor que sejam 700 deputados e senadores. Para derrubar o veto, tem que ser, sei lá, 351 votos. Mas olha, é possível totalmente derrubar o veto do presidente. Então, voltando aqui, o controle político pode, um exemplo, ser feito pelo próprio presidente. Outro exemplo de controle político: o controle feito pelo Congresso Nacional ao analisar a medida provisória. Cuidado com o nosso Kahoot aí também. O Congresso Nacional ele vai analisar se a medida provisória ela é urgente, relevante, se ela realmente versa sobre as matérias que pode versar, porque não pode ter medida provisória sobre direito penal, direito processual penal, direito processual civil, organização judiciária, nacionalidade, cidadania. E aí, quando o Congresso Nacional, digamos, não aprova a medida provisória, isso é um controle também político. E, por fim, o controle político é um controle feito pelas comissões de Constituição e Justiça.
Pessoal, só para entender melhor a Comissão de Constituição e Justiça, o que que acontece? Vamos imaginar que eu fosse um deputado ou que eu fosse um senador. Eu, se fosse deputado e senador, falando sério para vocês, eu tenho vários projetos de lei que eu poderia apresentar, porque nas áreas que eu pesquiso, tem vários artigos do Código Civil, do Código de Processo Civil, que eu entendo que podem ser aprimorados. Então, eu iria apresentar mesmo projeto de lei de verdade. Eu iria apresentar projetos de lei se eu fosse deputado ou senador. Mas tudo bem. Só que não é eficiente que o projeto de lei de um senador ou de um deputado vá direto para votação. Porque esse nosso Congresso Nacional é tão maluco, tem tanta gente ali despreparada, que vai primeiro para essa comissão de Constituição e Justiça, que pode, se considerar que o projeto de lei fere cláusulas pétreas, por exemplo, arquivar o projeto de lei. Um projeto de lei que visa acabar com a República, que visa instituir pena de morte, que visa acabar com o devido processo legal, com o contraditório, com a defesa, nem vai para votação, gente. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado ou da Câmara vão arquivar aquele projeto de lei. Claro que também ele pode ser revertido, né? No regimento interno do Senado e da Câmara, você pode, digamos, recorrer, né, desse arquivamento e, com maioria absoluta, colocar ele em pauta. Mas é para isso que serve a Comissão de Constituição e Justiça, para combater assim, absurdos. Né? Tem o caso de um deputado que colocou assim que o catolicismo ou o cristianismo tinha que ser a religião oficial, alguma coisa assim. Quer dizer, nem intelectuais da igreja defendem isso. Né? Se você fosse conversar com o intelectual da igreja, ele vai dizer que não, que o cristianismo, a beleza do cristianismo é você, dentro do seu íntimo, ser tocado e porque você quer, né, vá ao encontro lá do cristianismo. E não por imposição, como religião oficial, isso jamais. Quer dizer, é uma burrice sem tamanho um deputado. Mas tem projeto de lei que visa acabar com a república, restaurar a monarquia, tem projeto de lei que visa instituir pena de morte. Tem os maiores absurdos. Se vocês forem pegar o livro do Alexandre de Moraes, e também o livro do próprio Marinoni, com Mitidiero, de processo constitucional, vocês vão ver lá os exemplos de Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, coisas absurdas. Então, elas servem para isso. E esse controle é um controle político, tá, gente? Não é um controle judicial. E aí nós temos, finalmente, né, o controle judicial, que, como vocês já viram, pode ser difuso ou concentrado. Então, para que eu mostrei isso? Para mostrar a vocês que o controle de constitucionalidade, difuso e concentrado, é só uma dimensão do controle, que é o controle judicial. Que não existe só esse controle. Tá? Não existe só esse controle. Nós temos também, gente, outra classificação. Então, nós temos o político e o jurisdicional, mas nós temos também o formal e material. Então, tanto aqui, ó, tanto o político quanto o judicial podem fazer controle, ó, como eu coloquei aqui, de inconstitucionalidade formal, ó, ou inconstitucionalidade material. Ó. Qual é a diferença? É muito simples. A inconstitucionalidade formal, ela é a inconstitucionalidade em relação ao quórum de votação, então não foi respeitado o quórum mínimo de votação de uma lei, em relação à iniciativa, quem tem legitimidade para propor um projeto de lei, eu não tenho, então tem que ver quem é que tem. Competência de legislar, o Estado não pode legislar sobre isso, o município não pode legislar sobre aquilo. E também o próprio trâmite, né, de sair da Câmara, ir para o Senado, depois ir para o presidente. Por exemplo, se não for para o presidente, for direto publicada a lei, é inconstitucional, mas não é inconstitucional porque ela viola a dignidade humana, a igualdade, ela é inconstitucional porque ela viola o procedimento. Pode ser uma lei maravilhosa, linda, mas é inconstitucional. Tem um artigo do CPC que não passou pelo presidente. Foi uma emenda que fizeram lá no CPC que falam que é inconstitucional de maneira formal, né? Aí você diz assim, ah, mas isso aí é um absurdo, tem constitucionalidade formal. Não, gente, não é um absurdo. Porque se não tiver inconstitucionalidade formal, vai acontecer um dia de tal o Éder Mauro e o Cabo Daciolo, sozinhos lá na Câmara, eles vão aprovar uma lei por 2 votos. Se a formalidade não é importante, e sem mandar para o presidente, sem mandar para o Senado. Não interessa a formalidade, então vai lá, Cabo Daciolo e o Éder Mauro vão aprovar uma lei lá, instituindo pena de morte. Acho até que o Cabo Daciolo não é a favor da pena de morte, mas vamos colocar o Éder Mauro e mais
algum olavista qualquer. Aí aprova lá. Então, se essa formalidade não é importante. Então, e a inconstitucionalidade material? A inconstitucionalidade material, ela é uma inconstitucionalidade que fere os valores e os propósitos que a Constituição definiu para o Brasil. É diferente, não é formalidade, são os propósitos. Repúdio a qualquer forma de discriminação, igualdade, liberdade, privacidade, honra, dignidade humana, proteção da fauna, da flora, etc. Então, a gente tem também a inconstitucionalidade que fere esses propósitos e esses valores. E nós temos também, por fim, a inconstitucionalidade por ação e por omissão, que a gente vai estudar mais na frente, mas já adianto a vocês que a inconstitucionalidade por ação é quando se faz, né, um ato administrativo ou uma lei que viola de maneira formal ou material a Constituição. E a inconstitucionalidade por omissão, ela pode ser a inconstitucionalidade por não legislar, a omissão do dever de legislar, que foi o que aconteceu com a homofobia. O Congresso Nacional jamais iria legislar um crime de homofobia. Esse Congresso que a gente tem jamais vai legislar o crime de homofobia, não tem como. E aí o que acontece? O STF equiparou numa ADIM por omissão, reconheceu a omissão do Estado e disse que ontologicamente não tem nenhuma diferença do nazismo, da xenofobia, do racismo para a homofobia. Então a homofobia tem que estar no mesmo patamar. Então, como a xenofobia, o antissemitismo, a xenofobia, o antissemitismo e o racismo em sentido estrito estão englobados no conceito de racismo em sentido amplo, também a homofobia é equiparada ao crime de racismo em sentido amplo, que é a prática de rebaixar o outro por ele ser judeu, por ele ser de outro país, ou por ele ser negro, ou por ele ser homossexual. Não interessa, é a mesma prática, é a prática de rebaixar a outra pessoa por uma condição que não afeta em nada a essência daquela pessoa. E aí, nessa ADIM por omissão, o STF equiparou o crime de racismo a crime de homofobia, também para o desespero de também uma ala mais, digamos, conservadora, ou mesmo que não seja conservadora, uma ala que tem uma leitura de separação de poderes mais rígida, né? Que isso deveria estar no campo da política. E também, gente, tem uma ADIM por omissão, a ADIM 1618 contra o Fernando Henrique Cardoso, que versava sobre a omissão dele em combater o analfabetismo. E pela primeira vez o STF admitiu o controle de constitucionalidade por omissão de políticas públicas. Então, se o Bolsonaro não fizer nada contra o coronavírus, se o Bolsonaro não fizer nada para tirar o petróleo lá das águas do Nordeste, é possível entrar com uma ação do controle concentrado, uma ADIM por omissão, para o STF declarar que ele está inadimplente em relação ao dever de praticar políticas públicas. Né? Mas a gente vai tratar disso, tá, pessoal? A gente vai tratar dessa inconstitucionalidade por omissão. E para finalizar aqui, nós realizamos o nosso Kahoot. Surge a seguinte pergunta. Eu tenho um controle preventivo ou repressivo. O que é o controle preventivo? É o controle feito pela política, porque é o controle feito antes da lei entrar em vigor. Tá? E o controle repressivo é o controle normalmente o quê? Feito pelo judiciário, que é o controle feito após a lei já estar vigorando, já ter sido aprovada, publicada, sancionada, etc. Contudo, surge a seguinte pergunta, que vocês devem ter estudado com a Juliana, com certeza, ou então com Adrian, não sei, mas eu vou colocar aqui. O STF pode declarar inconstitucional um projeto de lei? A resposta é jamais, não. Por que o STF não pode fazer isso? Primeiro motivo, porque a Constituição não permite. A Constituição só permite um controle judicial repressivo. Segundo motivo, isso seria nocivo à democracia, sendo que tem instâncias políticas que podem fazer o controle de constitucionalidade. Por que o STF vai se meter? Deixa eles debaterem, deixa eles discutirem a questão, aperfeiçoarem, ter o veto, voltar para o Senado, voltar para a Câmara. Isso é natural da democracia. Segundo, que é uma perda de energia desnecessária, porque a lei nem está em vigor, pode ser que ela nem seja aprovada. Então, gente, por isso não se admite um controle preventivo judicial. O controle judicial ele é sempre o quê? Repressivo. Só tem uma exceção. Só tem uma exceção. Que é o direito do parlamentar impetrar mandado de segurança porque teve uma inconstitucionalidade formal.
Então é um direito subjetivo, um direito líquido e certo do parlamentar, do senador, do deputado, de se sujeitar a um procedimento de lei que respeite a Constituição. Então vou dar o seguinte exemplo. Digamos que eu seja deputado federal. Aí eu tomo um banho, alugo uma casa em Brasília, tomo um banho, né, passo um perfume, compro livros e livros sobre aquele tema da lei que vai ser debatido hoje. Né? Aí chego lá na Câmara dos Deputados, empolgado, né? Acabei de ser eleito deputado federal. Aí começo a ler, esperando que vai ter os debates, né? Esperando que a gente vai ter as discussões todas. E aí simplesmente deu 10 votos, eles já encerraram a votação e consideraram aprovada. Sem possibilitar sugestões, acréscimos, já mandou para o Senado Federal. E aí o presidente lá da Câmara está com algum interesse de algum banco, alguma instituição, etc. Quer dizer, é uma violência. Quer dizer, eu me preparei, fui eleito pelo povo, estudei, quero debater, quero que tenha um procedimento legislativo que obedeça à Constituição. É uma violência. Aí sim, é um direito líquido e certo meu entrar no STF. Então eu posso entrar com mandado de segurança no STF. O STF vai dizer que aquela lei volte para o estágio inicial e respeite o procedimento legislativo. Então é exatamente o que diz aqui, ó. Não se admite no sistema brasileiro o controle de constitucionalidade de projetos de lei. O que a jurisprudência do STF tem admitido como exceção é a legitimidade do parlamentar para impetrar MS, mandado de segurança, com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação da lei. É inadmissível o controle preventivo de constitucionalidade. A prematura intervenção do judiciário no domínio político de formação de leis, além de universalizar um sistema de controle preventivo que não é admitido pela Constituição, subtrairia dos outros poderes, sem justificativa, a prerrogativa de que detém de debater, de aperfeiçoar, sanar eventuais vícios de inconstitucionalidade. Então, essa é a jurisprudência do STF. E para finalizar, pessoal, e a gente fazer o nosso Kahoot, para finalizar e a gente fazer o nosso Kahoot, tem uma informação só que realmente eu esqueci de passar para vocês ontem. Tá bem aqui. Ó, é uma característica do controle difuso de constitucionalidade, que é a reserva de plenário. O que diz a reserva de plenário? A reserva de plenário diz o seguinte: que se eu tenho um tribunal, vou colocar aqui o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem 33 desembargadores. Vamos botar agora o STF, né? O STF tem 11 ministros. Só que o que acontece? Esses 33 desembargadores, eles estão divididos em diversas turmas. Então você tem aqui, no nosso Tribunal de Justiça do Estado do Pará, primeira turma de Direito Penal, que tem 4, 5 desembargadores. Primeira turma de Direito Civil, que tem 4, 5 desembargadores. Primeira turma de Direito Público, que tem lá 4, 5 desembargadores. Tem lá 8 turmas, né? Cada uma com sua especialidade. E também o STF tem 2 turmas, primeira e segunda turma. O que está dizendo o artigo 97 da Constituição? Que somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal se pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Ou seja, vamos imaginar que esta turma, bem aqui, ó, de direito penal, quer declarar inconstitucional uma medida provisória do Bolsonaro. Não pode. Ela vai ter que suspender o julgamento, levar para o plenário com os 33 desembargadores e somente por voto da maioria absoluta de todos os desembargadores, ou seja, 33, a maioria absoluta é 17, é que vai se poder declarar inconstitucional aquela lei. Que é exatamente o procedimento previsto no artigo 949 do CPC. Ó. O artigo 949 do CPC diz que se a turma entender que aquela questão realmente é uma questão constitucional, vai
ele vai fazer o seguinte, vai remeter ao plenário do tribunal. Então, a turma não vai poder julgar inconstitucional, vai ter que remeter ao plenário. Então, eu trouxe aqui algumas questões de OAB, de concurso, que são exatamente sobre isso. Ó. Olha aqui. Aqui, ó. Suponha que um órgão fracionário de um tribunal regional federal, ou seja, uma turma, uma câmara, entenda que uma lei é inconstitucional, que não deve ser aplicada ao caso. Letra A. Nesse caso, o tribunal deverá atentar para a cláusula de reserva de plenário, só podendo declarar inconstitucionalidade por 2/3. Falso. 2/3 é maioria qualificada. A Constituição exige maioria absoluta. B. O órgão fracionário deverá submeter a questão ao plenário do TRF, que será responsável por julgar se a lei é constitucional ou não, assim como para julgar o mérito do recurso. Falso. O TRF vai julgar, o plenário vai julgar só se a lei é constitucional ou não. Dar provimento ou negar provimento ao recurso vai voltar para tu. O sistema do controle difuso não permite que um órgão fracionário de um tribunal declare a inconstitucionalidade da lei, inclusive nas hipóteses de o órgão negar a aplicação da lei de que viola a Constituição sem declarar expressamente a inconstitucionalidade. Essa é a correta. O que é que acontece, gente? Tem uma súmula vinculante número 10 do STF que diz o seguinte, que muito tribunal, ele nega a aplicação da lei, mas ele não declara inconstitucional. Então, por exemplo, o TRT, uma turma do TRT nega a aplicação lá do 223G, mas sem declarar que é inconstitucional. Meio que malandramente driblando a questão. Temos aqui, na hipótese de uma turma do TRT deparar-se com uma questão ainda não examinada pelo STF sobre a constitucionalidade da lei, estará impedido de se pronunciar até a decisão do STF? Falso. Estará impedido de se pronunciar até a decisão do TST? Falso. Poderá afastar a incidência da lei desde logo? Falso. Que é uma turma, a turma não pode afastar. Aí sim a D é correta. Não poderá declarar inconstitucionalidade, né, nem afastar a incidência, sem que o TRT, né, o plenário, a maioria absoluta, decida que é inconstitucional a lei. E para finalizar, gente, a reserva de plenário não se aplica ao juiz de primeiro grau, tá? O juiz de primeiro grau, ele pode declarar inconstitucional sozinho uma lei. Não precisa se unir com outros juízes, né? Já uma turma, não. Ela precisa ter o voto da maioria absoluta. Então, um juiz sozinho pode declarar, não tem reserva de plenário para ele. Tudo bem, pessoal? Podemos fazer o nosso Kahoot? Diga, Jean. Já vou te explicar de novo, já já. Já vou te explicar. Deixa eu só colocar aqui o. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu te explicar melhor a reserva de plenário. O que é que acontece? Vocês viram ontem o controle difuso, né? Que diz assim que qualquer juiz ou tribunal pode declarar inconstitucional uma lei. Tá. Então, os tribunais são órgãos jurisdicionais, podem declarar inconstitucional uma lei. Só que para os tribunais em geral, tanto para o STF quanto para o STJ, para o TRF, para o TRT, qualquer tribunal pode declarar inconstitucional. Mas como a inconstitucionalidade já por um tribunal é uma coisa que gera já uma crise, né, de legalidade, a Constituição Federal entende que a questão tem que estar madura o suficiente. E a questão, para ser madura, realmente julgada inconstitucional, tem que ser pela maioria absoluta dos membros do tribunal. Porque senão uma turma vai dizer que é constitucional, outra turma vai dizer que é inconstitucional, e fica aquela insegurança jurídica enorme. Então, leva para o plenário é a totalidade dos membros daquele tribunal. E só dessa forma se pode declarar inconstitucional uma lei. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a senha? Ah, tá. Cadê?
Pessoal, ninguém mais vai entrar? Quer que espere alguém ou só são os cinco? Tá travando? Peraí. Cadê Marinês? Os Bentes, cadê os Bentes? Davi, presidente. Não tá suportando. Para quem tá ruim a internet, acompanhe pelo menos no sistema aqui as questões. Posso começar então, gente? Quer que espere alguém? Alguém está tentando entrar ainda? Eu posso começar? Eu vou começar, tá, gente? Pode. Tá. Pessoal, controle judicial pode ser feito por qualquer juiz ou qualquer tribunal, tá? E o controle judicial ele engloba tanto o difuso quanto o concentrado. Falso, né, pessoal? Tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a questão é bem oscilante.
Falso, pessoal, porque o STF possui sim a súmula vinculante. A súmula vinculante, ela, após reiteradas decisões, né, em matéria constitucional, o STF, por 2/3, edita uma súmula vinculante que vai ter eficácia erga omnes. Se o Senado concorda, pessoal, com o STF, não é decreto, não é lei, não é nada. É resolução do Senado. Resolução. Ele emprega eficácia erga omnes. Essa é bem fácil, né, gente? Tem muito mistério. Incidental, perfeito. Cadê a poli?
Falso, né? Controle difuso pode ser feito de ofício. Concentrado tem que ter o ajuizamento de uma ação por um dos legitimados. Né? Ex tunc, tá? Ex tunc. Perfeito. The last one. Essa é bem fácil. Peraí, deixa eu ver aqui. Sou eu tô acertando e não vejo acrescentar os pontos. Deve ser a internet, Melina. Que acaba. Isso, acaba não computando, né? Isso acontece. Não sei por que hoje, porque no dia da prova estava tudo tranquilo, né? No dia da prova deu tudo certo. Eu acho que é porque aqui eu tô distante do negócio da internet. Talvez seja isso. Quem é LF, gente? LF. Ah, Luiz Pantoja. E a Gabi? É a Gabi Crispino? Bom, parabéns a todos. Isso, parabéns, Gabi, Nelson, Luiz Pantoja. E agora, quando eu for fazer, eu vou sentar bem ali onde tem o negócio da internet, bem do lado, aí a gente não vai travar mais. Bom, então é isso, pessoal. Bom final de semana para todos. Boas lives e se cuidem. Um grande abraço.